Muito bem-vindos e dando sequência ao nosso amplo e complexo tema, que são os campos de proteção, campos de força ou defesas energéticas. A quarta lei da apometria, devidamente descrita, conceituada e explicada por Lacerda na sua obra, ela vai nos fundamentar didaticamente, academicamente, então, acerca deste mecanismo que todos os seres humanos têm como um predicado, que é a geração de um campo magnético à sua volta, em torno de si, para um objetivo específico, no caso, as defesas energéticas. Algo que os egípcios, e citado também por Lacerda, eram experimentados, valeram-se deste conhecimento para objetivos de época, proteção, as previsões do que encontrariam a partir da morte e assim por diante. E seguindo a nossa linha, então, de raciocínio trazida pelo Espiritismo, das amplas interações que o ser humano estabelece com o mundo encarnado e o mundo desencarnado, surge esta possibilidade de nós próprios desenvolvermos mecanismos de proteção para o objetivo de defesas energéticas. A palavra defesa energética, ela é ampla, ela é genérica e ela se aplica a uma suposta ação de um ser humano, quer encarnado, quer desencarnado, em desfavor de outro ser humano, quer encarnado ou desencarnado. Portanto, nós, seres humanos, um agregado espiritual encarnado, nós estamos produzindo formas magnéticas ou formas pensamento. A forma pensamento, ela representa uma emanação magnética. E o magnetismo, nós vimos que ele é oriundo do nosso mecanismo emocional em ação coordenada, consciente ou inconsciente, com a nossa estrutura mental. Portanto, e tomando como exemplo os nossos dias em que as pessoas estão em isolamento diante de sintomas de gripe ou de Covid, pela ação virótica, nós vamos ver na prática e deveremos reconhecer, para tanto, que trata-se de um mecanismo vibratório. Assim como as células do corpo físico, elas não vão funcionar adequadamente em ambiente ácido, os vírus não vão se desenvolver em ambiente ácido. Portanto, estamos diante de uma abordagem, de um conceito, de uma ideia, de um conhecimento. Deveremos estabelecer uma ação de cuidado em nós mesmos. E isso está representado pelo autoconhecimento. Conhecer-se, estar orando e estar vigiando, vigilante, vigilantes cada qual em si mesmo. Vigilantes para reconhecer ou perceber acerca do seu padrão vibratório. As vibrações
emanadas pela nossa forma de ser. Então nós vimos no nosso último seminário acerca de um protocolo para uma limpeza energética, para uma conexão com fontes de energia que estão presentes e disponíveis na natureza, sob a gestão dos chamados elementares ou elementais. Devidamente carregada a nossa caixa de água, ou a nossa taça, como dito e convencionado em apometria, nós dispomos de elementos, de solventes, de fatores de higienização para a nossa limpeza energética relativo à nossa forma de ser. E a nossa forma de ser, genericamente, ela está demonstrada pelo nosso padrão vibratório. E o padrão vibratório, ele é a nossa assinatura energética. Digamos, representa a nossa marca, a nossa assinatura espiritual, segundo o nosso momento evolutivo. Então estamos diante de um conceito, de uma abordagem sistêmica, onde, e nesse nosso momento, nós já podemos assumir as rédeas e sob uma visão positiva para a nossa qualidade existencial ou a nossa qualidade vibracional ou qualidade vibratória. Nós vimos que, e de um modo geral, e por tradição já, fala-se muito na nossa pirâmide. Uma pirâmide de 4 lados de base e um vértice. Então a nossa pirâmide nós vamos ativá-la por meio de 4 pulsos estabelecendo a sua base e um 5º pulso estabelecendo o seu vértice. Nós vamos revestir esta base e os 4 lados da mesma forma. Nós vamos ativar com, portanto, 5 pulsos, 1, 2, 3, 4 e 5, ou as 5 letras do alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta e épsilon. Então, e recapitulando, cada qual visualize-se dentro de uma pirâmide. Cada qual vai criar, vai magnetizar junto ao campo astral para o seu mecanismo de proteção energética. Na medida em que nós mantivermos o nosso padrão vibratório, o nosso mecanismo energético magnético ele se mantém estável. Se nós rebaixamos o nosso padrão vibratório, nós vamos rebaixar o gradiente de resistência da nossa pirâmide de proteção, desfazendo-a, eventualmente, se nós desfizermos o nosso padrão vibratório de positivo para negativo. Portanto, e novamente nos remete para o orai e vigiai.
essencial que para a nossa saúde pessoal, para o nosso equilíbrio, nós estejamos equalizados. Tarefa fácil, difícil, mais ou menos, é de cada um em função do seu nível de consciência já acerca desta temática. Nós vimos também e estabelecemos um protocolo para uma devida limpeza energética. Nós vamos então, na sequência do vídeo de número 10, então nós vamos abordar, para que também os vídeos não fiquem muito longos, nós vamos abordar sobre o nosso protocolo estabelecido. E assim, vamos seguindo uma ordem cronológica no devido desenvolvimento desta linha de raciocínio. Portanto, e recapitulando, e como síntese, a palavra padrão vibratório como uma expressão daquilo que nós estamos no presente momento vibrando. O que nós estamos emanando em nós, em primeiro lugar, e o que nós estamos emanando para o meio externo, para o nosso meio doméstico, familiar, para o nosso meio profissional, para o nosso meio ambiental. Um abraço fraterno e até o nosso próximo vídeo.